Vamos falar aqui de assunto importante que tem a ver, claro, com a decisão tomada ontem pelo Copom de manter a taxa de juros em 3,75, decisão que vocês sabem eu considero uma aberração absurda. Não é? Mais do que isso, quando veio o comunicado, ontem não havia ainda o comunicado, Bob Furui, o comunicado diz assim, ó, e olha que nós podemos aumentar, hein? Não só não baixou, como ainda ameaçaram aumentar os juros, o que me parece aberração ainda maior, né? O que me parece uma estupidez ainda maior. Bom, eu já trato disso com mais detalhes. O Lula participou, foi visitar o Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e o Lula comentou a decisão do Banco Central. E olha, quando eu escrevi minha coluna para a Folha de Amanhã, nem sabia disso ainda, mas eu não vou alterar em nada a coluna, porque ela não precisa ser alterada. Porque lá vocês vão ver, eu estou dizendo que o Lula precisa falar menos sobre juro. Bom, sobre a operação da PF nem se diga. Mas sobre juro, precisa falar menos. E ele precisa falar menos porque ele está certo, não porque ele está errado. Puxa, eu poderia ter construído essa frase na minha coluna da Folha, mas não está lá. É de efeito. Essa ficou só pra você. É boa. É boa, né? O Lula precisa falar menos, não porque ele esteja errado, mas porque ele está certo. Mas ele comentou, ele foi indagado a respeito, né? Não foi o Lula que falou assim, me dá o microfone, deixa eu falar da taxa de juros. Não foi. Não foi assim que aconteceu. Ele foi indagado a respeito, tá? Aliás, eu aproveito, Bob Furui, até para instruir alguns também, até da profissão, não digam que as pessoas foram perguntadas a respeito de coisas. As coisas é que são perguntadas. As pessoas são indagadas. Momento cultural. Sim. Perguntado sobre tal coisa, nunca ninguém é perguntado. Questionado. As coisas são perguntadas. Entenderam? O que, Bob? Questionado também, né? Você fala pra gente questionado, indagado. Agora, perguntado, não. Perguntado, a coisa perguntada é aquela que você pergunta. Não custa, né? Até sair a gramática do tio Rei. Vamos lá, daqui a pouco, entrevista com Lincoln Gakia e teremos tudo da operação envolvendo o PCC. Mas antes, vamos ouvir o Lula falar sobre a decisão absurda do Banco Central, do Copom, o Comitê de Polícia Monetária, como eu passei a chamar, que manteve a taxa de juros. O que disse o Lula? Vai. Como presidente da República, eu não posso ficar discutindo cada relatório do Copom. Eu não posso. Eles paguem o preço pelo que eles estão fazendo. A história julgará cada um de nós. A única coisa que eu sei é que a economia brasileira precisa crescer. Nós precisamos gerar emprego. É preciso garantir que o emprego é a única coisa que garante tranquilidade e dignidade ao povo. Quem tem que cuidar do Campo Neto é o Senado que o indicou. Ele não foi eleito pelo povo, ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Senado. Quando eu tinha um Meirelles que era indicado meu, eu conversava com o Meirelles. Mas agora, se esse cidadão quiser, ele nem precisa conversar comigo, ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. Ele precisa cuidar, sabe, da política monetária, mas ele precisa cuidar também do emprego, precisa cuidar da inflação e precisa cuidar da renda do povo. É isso que está na lei. Basta ler a lei. Você acha que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso? Não está fazendo. Aí sim, presidente. Aí sim, presidente. Não tem mais que discutir isso. Até porque o senhor está certíssimo. Agora a conversa é outra, Bob Furui. Agora a conversa é outra. Quando o Lula reclamou dos juros no dia 2 de fevereiro, pela primeira vez, e o Banco Central no dia anterior tinha mantido a taxa de juros, não é? Imediatamente Arthur Lira saiu em defesa do Banco Central e do Roberto Campos Neto, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez a mesma coisa. Hoje, o Lira repetiu a dose, defendeu outra vez a decisão do Banco Central.
diz que é isso mesmo, que o Banco Central, até não conhecer o novo marco, né? Quando você faz uma análise econômica, técnica, o Copom não pode ficar longe da meta de inflação. Se a meta de inflação está longe, está distante da régua, e ele baixa juros, a gente corre o risco de ter um processo inflacionário. Isso aqui é coisa de quem não conhece economia. E defendeu a autonomia do Banco Central e agora mantém a tese. Como é que é? Tem uma meta, tem que cumprir a meta. Se não cumprir a meta, a inflação pode subir? Não. Não. A inflação vai subir porque a meta não está sendo cumprida? Não. A meta não está sendo cumprida porque a inflação sobe, senhor. Tem um erro lógico aí. Mas eu estou recomendando e recomendo vivamente ao Lula o seguinte. Olha aqui, Bob Furuya. Olha o Vole. Hoje o Vole está... Tá pensando. Eu fiz uma encomenda para ele e eu fiquei com a encomenda na cabeça. Olha aqui, Larissa. Olha aqui, Bob. O crédito vai secar. Daqui a pouco não tem mais crédito na praça. Daqui a pouco a indústria está sem dinheiro. Não vai conseguir empréstimo. O comércio, o serviço. Vai secar o crédito. A indústria automobilística já está parada. Sabe o que o Lula tem de fazer? O Lula tem de deixar claro quem é que decide. Não é ele. Só isso. Eu não decido. Vocês estão insatisfeitos, as lideranças do setor empresarial estão insatisfeitas? O Lula pode falar, olha, se vocês quiserem eu me ofereço para ir com vocês lá no Senado, porque quem manda no Banco Central, na verdade, em última instância, é o Senado. Eles mantêm os diretores lá. Se vocês quiserem, eu vou junto com vocês lá falar com o Pacheco. Falar com o Lira. Tá boa a taxa de juros? Culpar o governo não dá. Aliás, em relação ao marco fiscal, que o Lira cita aqui, a mesma coisa. Não conhecem do marco fiscal. O Banco Central quer um marco fiscal que estrangule os gastos sociais para então baixar a taxa de juros? Em nome da dívida, que de resto está longe de ser explosiva? Se for isso, tem que dizer, olha aqui, o Banco Central quer estrangular o gasto social e o Lula dizer, eu sou contra. Mas quem vai aprovar o marco fiscal, Bob? Não é o Congresso? Congresso. O Lula tem que falar, olha, vocês querem, a gente vai junto lá no Lira. A gente vai junto lá no Pacheco. Eles vão decidir. O Lula tem que sacar uma coisa. O Brasil de 2023 não é o Brasil de 2003. Em 2003, o presidente tinha muito, muito, muito mais poder do que hoje. Hoje ele tem muito menos poder. Não é? E, portanto, vamos dar aos Césares o que é dos Césares. Em matéria de juro, o Lula pode tanto quanto o Reinaldo Azevedo. Em matéria de marco fiscal, também. Também. Então, queridos, é chegada a hora de atribuir a responsabilidade a quem tem. E aí eu recomendo vivamente ao presidente, deixe de lado as crispações. O senhor está certo quando diz eu não posso ficar debatendo um relatório do Banco Central? E não pode mesmo. Não é tarefa sua. E aqueles que estiverem insatisfeitos com essa política, que a defendam. Daqui a pouco, entrevista com Lincoln Gaquia, o promotor do GAECO, que é o número 1 dos alvos do PCC e que, de fato, conhece a operação toda. E aí, Bob, Larissa, aconteceu uma coisa hoje. O Bovespa caiu 2,29, o índice Bovespa. Ficou abaixo dos 100 pontos, pela primeira vez desde julho de 2022. 100 mil, né? 97.926 pontos. E o dólar subiu 1,01%. Cortesia do Banco Central. Cortesia do Banco Central. O que o Lula tem a ver com isso desta feita, Bob? Nada. Nada, ele não falou nada. Não foi? Não deixou correr? Sim. Tá aí, tá bom. O juro é esse?
Aí o que o Lula disse? Eu não posso ficar comentando isso. Isso fica para a história vai julgar. Agora, o presidente ele mesmo não contribuiu para isso aqui. Acontece que aí o próprio mercado começou a ver que a turma do Banco Central estão uns doidão lá. Né? Porque aí vem aquela conversa, o Lula que contribuiu para elevar juro com a crítica. Isso é uma bobagem, isso é uma mentira. Aliás, uma pilantragem intelectual. Acontece que aqueles que trabalham com dinheiro produtivo estão vendo que com juros desse tamanho, o país vai empacar. Aliás, foi curioso, até notórios defensores do Banco Central ontem, Bob, gente ali que, viva o Banco Central, gente que eu brinco, que se ajoelha e reza para o Banco Central, né, com a cabeça voltada para o Banco Central, com o texto voltado para o Banco Central. Até essas pessoas falaram, opa, peraí, agora vocês exageraram, porque não só mantiveram a taxa de juros, como estão ameaçando elevá-la. Ameaçando elevá-la por quê? Se a inflação não se comportar, mas escuta, se a inflação não se comporta com 13,75, ela se comporta com quanto? Não, se você provocar uma recessão brutal, capaz de destruir o país, talvez até a inflação caia, talvez, hein? Porque você tem a chamada estagflação. A economia fica parada e até diminui de tamanho e a inflação continua. Mas até esses ficaram um pouquinho assustados. Falaram, opa, peraí. Agora também não. Sabe aquela coisa, Bob, Larissa não sabe, porque isso é meio típico de moleque, né? E espero que também eles se eduquem com o tempo e a civilização supere essa fase. Mas sabe quando você sai em grupo para fazer coisa que não deve? Assim, até um determinado limite. Sim. Até um determinado limite. Roubar fruta, apertar campainha, vai. Apertei campainha. Tô falando coisas... do elevador, né? Botão de elevador. Elevador. Eu já fiz. Aí sempre tem o bobalhão que resolve fazer uma coisa a mais. Eu lembro no meu ginásio, a gente chamava bombinha de 10, Bob. Bombinha de 10 é uma bombinha bem fininha, que se estourava até na mão. O professor está ouvindo agora, hein, diretor? Aliás, não, e eu espero que seja proibido, inclusive, esses fogos de artifício hoje. A gente estourava até na mão. E aí tem aquela brincadeira, botava na privada do banheiro, pá! As pessoas, ria. Aí um dia um idiota pegou o que a gente chamava de bombinha de 50. Pra você ter uma ideia, bombinha de 10, bombinha de 50. 5 vezes. E resolveu botar no vaso uma bombinha de 50. Estourou. Fez o quê? Estourou o vaso. A luz. Aí sim. A bombinha de 10 que não rendia punição pra ninguém, porque aí a bombinha de 50 deu um sururu dos diabos. Dessa vez, o Banco Central resolveu estourar uma bombinha de 50. E aí até os amiguinhos falaram, ô idiota! Aí também não. O mercado reagiu. Olha, deixa eu procurar aqui onde está a culpa do Lula. O Lula disse, eu não posso ficar comentando coisa do Banco Central.